Uma confusão que destrói mais relacionamentos do que traição, mentiras ou incompatibilidade. É uma confusão tão comum que a maioria das pessoas passa anos, às vezes décadas, sem reconhecê-la. É a confusão entre ser querido e ser necessitado. E aqui está porque isso importa tanto. Quando alguém te quer, você está em um relacionamento saudável construído em escolha mútua, admiração e desejo genuíno de compartilhar vidas. Mas quando alguém precisa de você, você está em uma dinâmica tóxica construída em dependência, medo e incapacidade dessa pessoa de estar completa sem você. E embora a necessidade possa parecer intenso, embora possa ser confundido com amor profundo, especialmente no início, é na verdade o oposto de amor saudável. É uma prisão emocional para ambos. Neste vídeo, vamos explorar as diferenças fundamentais entre ser querido e ser necessitado, como identificar qual dinâmica você está e por que entender essa diferença pode literalmente transformar sua vida amorosa para sempre. Antes de mergulharmos nas diferenças específicas, precisamos entender por que essa confusão acontece tão facilmente. Nossa cultura romantiza a necessidade. Músicas falam sobre não conseguir viver sem alguém. Filmes retratam personagens que estão perdidos sem seu amor. Livros descrevem paixão através de lentes de não conseguir respirar sem a outra pessoa. E tudo isso programa nossa mente desde jovens para acreditar que amor intenso significa precisar intensamente. Que se você não sente que vai morrer sem alguém, talvez não seja amor real. Mas isso é profundamente errado. Isso é romantizar codependência. Isso é confundir necessidade neurótica com conexão genuína. E quando você opera sob essa confusão, você aceita relacionamentos que são fundamentalmente não saudáveis, pensando que são apaixonados. Ou você rejeita relacionamentos saudáveis, pensando que falta intensidade quando na verdade o que falta é toxicidade. Os estoicos tinham uma visão muito diferente de amor e relacionamentos. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca falavam sobre amor como escolha consciente baseada em virtude, caráter e admiração mútua. Não como necessidade desesperada baseada em medo de estar sozinho ou incompletude pessoal. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de ser completo em si mesmo, de não depender de circunstâncias externas ou outras pessoas para sua paz interior e felicidade. E essa completude, essa autossuficiência emocional, é a fundação de relacionamentos saudáveis. Porque quando você está completo, você escolhe parceiros. Você não precisa deles para preencher vazio. Você os quer porque eles adicionam a uma vida já plena. E essa diferença entre necessidade e desejo é tudo. A primeira diferença fundamental entre alguém que te quer e alguém que precisa de você está em como eles se sentem quando você não está disponível. Quando alguém te quer, eles respeitam seu tempo, seu espaço, suas outras prioridades. Eles entendem que você tem vida completa que inclui trabalho, amigos, família, hobbies, tempo sozinho. E eles não apenas toleram essas coisas, eles as apreciam. Porque eles entendem que é sua vida plena que te faz interessante. É sua independência que te faz atraente. Então, quando você diz que precisa de tempo para você, ou que tem outros compromissos, eles dizem, claro, se divirta, nos falamos depois. Não há drama. Não há ressentimento. Há apenas respeito e confiança. Mas quando alguém precisa de você, sua indisponibilidade é uma ameaça. Quando você diz que tem outros planos, eles ficam chateados. Quando você precisa de tempo sozinho, eles tomam como rejeição. Quando você está focado em trabalho ou outros relacionamentos, eles sentem abandonados. Porque eles não veem você como pessoa completa com vida própria. Eles te veem como fonte de sua estabilidade emocional, como remédio para sua solidão, como solução para seu vazio interior. E quando você não está disponível, quando você não está preenchendo essa função, eles entram em pânico. Porque sem você, eles se sentem perdidos, vazios, ansiosos, e começam a fazer você se sentir culpado por ter vida própria. Começam a criar dramas sempre que você não está totalmente focado neles. E lentamente, sem perceber, sua vida começa a encolher. Você desiste de hobbies, afasta-se de amigos, sacrifica ambições.
Tudo para gerenciar a necessidade insaciável deles por sua presença constante. Epicteto ensinava que devemos focar em desenvolver nosso próprio caráter e capacidades, não em depender de outros para nossa felicidade. Ele via dependência emocional como forma de escravidão. Quando alguém precisa de você da forma que estou descrevendo, eles estão essencialmente pedindo que você seja responsável por sua felicidade, que você abandone sua própria completude para preencher o vazio deles. E isso não é amor. É parentalidade emocional não consentida. É você sendo forçado a papel de terapeuta, salvador, razão de existir de alguém. E esse peso é insustentável. Eventualmente, você vai se ressentir. Vai se sentir sufocado. Vai começar a ansiar por liberdade que você lentamente entregou, tentando atender necessidades impossíveis de alguém que deveria ser seu parceiro, não sua responsabilidade. A segunda diferença está em como eles reagem ao seu crescimento pessoal. Quando alguém te quer, eles celebram seu crescimento. Eles te encorajam a perseguir seus objetivos. Eles ficam orgulhosos quando você alcança coisas. Eles te empurram a ser melhor versão de si mesmo. Porque eles te querem por quem você é e por quem você está se tornando. Eles entendem que seu crescimento não é ameaça ao relacionamento. É fortalecimento do relacionamento. Porque duas pessoas crescendo juntas criam parceria dinâmica e emocionante. Então eles investem em seu sucesso. Eles fazem sacrifícios para apoiar suas ambições. Eles estão genuinamente felizes quando coisas boas acontecem para você, mesmo quando isso significa menos tempo juntos temporariamente. Mas quando alguém precisa de você, seu crescimento é ameaça existencial. Quando você começa a ter sucesso, eles se sentem inseguros. Quando você desenvolve novas habilidades ou interesses, eles se sentem deixados para trás. Quando você ganha confiança, eles se preocupam que você vai perceber que pode fazer melhor. Porque relacionamento deles com você é baseado em você precisar deles, tanto quanto eles precisam de você. É baseado em interdependência tóxica, não em parceria saudável. Então, quando você começa a ser mais independente, mais confiante, mais capaz, eles inconscientemente começam a sabotar. Eles fazem comentários que minam sua confiança. Eles criam drama exatamente quando você tem algo importante acontecendo. Eles minimizam suas conquistas ou encontram forma de fazer sobre eles. Não necessariamente porque são más pessoas, mas porque a estrutura psicológica do relacionamento deles com você é baseada em necessidade mútua, e seu crescimento ameaça essa necessidade. Sêneca escreveu extensivamente sobre a importância de ter amigos e parceiros que te elevam, que te fazem melhor pessoa, que celebram seu crescimento. Ele via relacionamentos como oportunidades para ambas as pessoas se tornarem melhores versões de si mesmas. Mas quando você está com alguém que precisa de você, você não pode crescer sem ameaçar a fundação do relacionamento. Então você tem uma escolha impossível: parar de crescer para manter a paz, ou crescer e lidar com ressentimento, sabotagem e eventual fim do relacionamento. E essa não é a escolha que deveria existir em relacionamento saudável. Porque em relacionamento onde você é querido, não necessitado, seu crescimento é celebrado, não temido. É visto como ganho para ambos, não como ameaça. A terceira diferença está em como o relacionamento te faz sentir sobre si mesmo. Quando alguém te quer, você se sente melhor em sua própria pele. Você se sente mais confiante, mais capaz, mais você mesmo, porque eles te veem e te apreciam por quem você realmente é. Eles não estão tentando te moldar em algo que precisam. Eles simplesmente gostam de você, com suas peculiaridades, suas falhas, suas complexidades. E essa aceitação genuína te liberta para ser autêntico. Você não está performando ou escondendo partes de você. Você está apenas sendo você. E isso é suficiente. Na verdade, é celebrado. E nessa atmosfera de aceitação, você floresce. Você se torna mais aberto, mais criativo, mais vivo. Porque você não está gastando energia gerenciando impressões ou andando em ovos. Você está simplesmente existindo autenticamente e sendo amado por isso. Mas quando alguém precisa de você, você começa a se sentir menor. Você começa a questionar a si mesmo constantemente. Você se sente ansioso, exausto, sempre ligado.
Porque você não está sendo visto por quem você é. Você está sendo visto por função que serve, necessidades que preenche. E quando você não preenche essas necessidades perfeitamente, quando você é humano e tem seus próprios problemas ou precisa de espaço, você é feito para se sentir inadequado. Você começa a se sentir culpado por precisar de tempo sozinho, por ter emoções que não são sobre cuidar deles, por simplesmente ser humano com limitações. E essa culpa constante, essa sensação de nunca ser suficiente, não importa quanto você dê, corrói sua autoestima. Você para de confiar em seu próprio julgamento. Começa a se ver através da lente de suas necessidades constantes. E lentamente, você se torna sombra de quem era. Marco Aurélio constantemente se lembrava de manter sua mente livre de perturbações causadas por julgamentos de outros. Ele entendia que nossa paz interior e senso de self devem vir de dentro, não de validação ou necessidade de outros. Quando você está em relacionamento onde é necessitado, você perde essa paz interior, porque você está constantemente tentando atender necessidades impossíveis, constantemente falhando porque necessidades nascidas de vazio interno nunca podem ser preenchidas externamente, não importa quanto você tente, e essa falha constante te faz questionar seu valor. Mas aqui está a verdade que os estoicos te diriam: o problema não é você. O problema é dinâmica. É impossível preencher vazio de alguém. Só eles podem fazer isso através de trabalho interno. E até que façam, não importa quanto você dê, nunca será suficiente. A quarta diferença está em como conflitos são manejados. Quando alguém te quer, conflitos são oportunidades de entendimento e crescimento. Há espaço para discordar. Você pode expressar necessidades ou frustrações sem medo de abandono. Porque o relacionamento é baseado em escolha consciente e respeito mútuo, não em necessidade desesperada. Então, quando há problema, vocês conversam. Ambos ouvem. Ambos tentam entender a perspectiva do outro. Ambos estão dispostos a comprometer porque ambos valorizam o relacionamento e um ao outro. Não há ameaças de terminar toda vez que há desacordo. Não há punição emocional como tratamento silencioso ou afastamento. Há apenas comunicação honesta, vulnerabilidade e genuíno desejo de resolver as coisas juntos. Mas quando alguém precisa de você, conflitos são catastróficos. Qualquer desacordo se torna ameaça existencial ao relacionamento, porque o relacionamento não é baseado em base sólida de escolha mútua e respeito. É baseado em necessidade frágil e medo de abandono. Então, quando você expressa uma preocupação, quando você estabelece um limite, quando você simplesmente discorda, eles reagem como se você estivesse terminando o relacionamento. Eles entram em pânico, podem se tornar manipuladores, usando culpa ou vitimização para te fazer voltar atrás. Podem se tornar hostis, atacando você por ousar ter necessidades ou opiniões diferentes. Ou podem se desmoronar completamente, fazendo você se sentir responsável por seu estado emocional. E você aprende, através de repetição, que é mais seguro não expressar necessidades, não estabelecer limites, não discordar. Você aprende a engolir seus sentimentos para evitar o caos que vem de qualquer perturbação da dinâmica deles necessitando de você. Epicteto ensinava que devemos ser capazes de examinar nossas próprias opiniões e as de outros com razão, não com emoção que nubla julgamento. Relacionamentos saudáveis permitem esse exame racional. Permitem desacordo sem desmoronamento. Mas quando alguém precisa de você, razão sai pela janela. Porque necessidade é emocional, não racional. É baseada em medo, não em escolha consciente. Então, tentativas de ter conversas racionais sobre problemas são impossíveis. Porque qualquer coisa que perturba a dinâmica deles dependendo de você é intolerável para eles. E você fica preso entre sua necessidade de expressar-se honestamente e sua necessidade de manter paz. E geralmente, para manter relacionamento, você escolhe a última. Mas o custo é sua autenticidade, sua voz, eventualmente seu senso de self. A quinta diferença está no papel que você desempenha na vida um do outro. Quando alguém te quer, você é parte importante, mas não única parte da vida deles. Eles têm amigos, têm família, têm hobbies, têm objetivos independentes, têm identidade que existe separadamente do relacionamento.
E você é a adição linda a essa vida já rica. Você complementa, não completa. Vocês compartilham muitas coisas, mas também têm coisas separadas. E esse equilíbrio é saudável. Significa que vocês têm coisas interessantes para compartilhar quando se reconectam. Significa que não há pressão de você ser tudo para eles. Significa que o relacionamento é parte de vida equilibrada, não a totalidade da existência deles. Mas quando alguém precisa de você, você se torna o centro de todo o universo deles, e isso pode parecer lisonjeiro no início. Pode parecer que eles te amam muito, mas rapidamente se torna sufocante. Porque eles não têm vida fora de você. Eles deixam amigos de lado, perdem interesse em hobbies, param de perseguir objetivos pessoais, e fazem você o centro de tudo, e então esperam que você faça o mesmo. Esperam que você também desista de sua vida e faça a ele seu mundo inteiro. E se você não faz, se você mantém amizades ou interesses externos, eles se sentem ameaçados, sentem-se traídos, como se você mantendo vida própria seja evidência de que você não os ama o suficiente. E essa pressão de ser tudo para alguém, de ser único interesse, único suporte, única fonte de felicidade deles, é peso impossível de carregar. Sêneca escreveu sobre a importância de ter múltiplas fontes de significado e propósito na vida. Ele via como tolo colocar toda a sua felicidade em uma coisa ou uma pessoa. Porque se algo acontece com essa única coisa, você fica completamente destruído. Pessoas sábias diversificam seus investimentos emocionais. Têm múltiplos relacionamentos significativos, múltiplos interesses, múltiplas fontes de alegria e propósito. E quando você faz isso, quando você tem vida rica e variada, você vem a relacionamentos de lugar de abundância, não de necessidade. Você quer seu parceiro, mas se o relacionamento termina, embora seja doloroso, você não é completamente destruído, porque você tem outras fontes de significado e suporte. Mas quando alguém precisa de você, eles colocaram tudo em você e esperam que você faça o mesmo. E isso cria dinâmica tóxica e insustentável. A sexta diferença está em como eles te tratam quando você está em seu pior. Quando alguém te quer, eles ficam com você através de tempos difíceis. Não porque precisam de você, mas porque escolhem você. Porque o compromisso deles é com você como pessoa, não com função que você serve. Então, quando você está passando por período difícil, quando você está deprimido, doente, fracassado, ou simplesmente não está no seu melhor, eles permanecem, eles te suportam. Não perfeitamente talvez, porque eles também são humanos, mas eles tentam. Porque o valor que eles veem em você não é apenas sobre o que você pode fazer por eles ou quão bem você os faz sentir. É sobre quem você é fundamentalmente. Mas quando alguém precisa de você, seu valor é inteiramente baseado em quão bem você preenche necessidades deles. Então, quando você está em seu pior, quando você precisa de suporte ao invés de dar suporte, quando você não pode funcionar como fonte de estabilidade emocional deles, eles frequentemente se afastam. Não necessariamente fisicamente, embora isso aconteça, mas emocionalmente. Eles ficam frustrados que você não está disponível para eles da forma usual. Eles se ressentem que agora eles precisam dar ao invés de receber. E você começa a sentir que você só é valorizado quando está forte, quando está dando, quando está preenchendo o papel deles precisando. Mas quando você é vulnerável, quando você precisa também, de repente você é peso. E essa percepção é devastadora. Porque você percebe que o que você pensava que era amor era realmente transação. Eles te amam quando você serve função, mas quando você precisa também, o contrato está quebrado. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de virtude e caráter sendo testados em tempos difíceis. É fácil ser parceiro bom quando tudo está indo bem. O teste real é o que acontece quando as coisas ficam difíceis. E pessoas que te querem, que escolhem você baseado em caráter e conexão genuína, passam nesse teste. Elas ficam, elas se adaptam, elas te amam através dos períodos difíceis. Mas pessoas que precisam de você, que estão com você baseado em suas próprias necessidades sendo preenchidas, falham nesse teste.
Porque quando você não pode mais preencher essas necessidades, elas começam a procurar em outro lugar, ou te ressentem, ou te pressionam a voltar ao papel, mesmo quando você não tem capacidade. E isso revela a verdade brutal que o relacionamento nunca foi sobre você realmente. Era sobre função que você servia. A sétima e talvez mais reveladora diferença está em como você se sente sobre o futuro do relacionamento. Quando alguém te quer, você se sente esperançoso sobre o futuro. Você imagina crescendo juntos, enfrentando desafios juntos, construindo vida juntos. E essas imaginações te enchem de alegria e antecipação, porque o relacionamento adiciona à sua vida. Faz você se sentir mais completo, mais capaz, mais você mesmo. Então, naturalmente, você quer que continue e se aprofunde. Você está animado para ver onde isso vai. E essa animação é baseada em realidade sólida de compatibilidade, respeito mútuo e genuíno gostar um do outro. Mas quando alguém precisa de você, você se sente exausto pensando no futuro. A ideia de continuar assim para sempre te enche de pavor, porque você está constantemente dando sem reciprocidade verdadeira, constantemente gerenciando suas necessidades emocionais, constantemente diminuindo suas próprias necessidades para não perturbar equilíbrio precário. E você sabe, no fundo, que isso não é sustentável, que eventualmente você vai se ressentir completamente, ou vai se perder completamente. Mas você tem medo de sair, porque eles te fizeram sentir responsável por seu bem-estar emocional. Eles te convenceram, através de suas reações quando você tenta estabelecer limites ou criar espaço, que você deixá-los seria cruel. Seria você abandoná-los. Seria você destruindo alguém que precisa de você. E essa culpa te mantém preso em relacionamento que você sabe, no fundo, não é saudável e não pode durar. Epicteto ensinava que devemos viver de acordo com a natureza, que para os estoicos significava viver de acordo com razão e virtude. Quando você está preso em relacionamento baseado em necessidade, você não está vivendo de acordo com razão. Você está vivendo de acordo com culpa, medo e obrigação falsa. Porque a verdade racional é que você não é responsável pelo bem-estar emocional de adulto capaz. Cada pessoa é responsável por sua própria felicidade e completude. E quando o adulto coloca essa responsabilidade em outra pessoa, quando eles precisam de você para a estabilidade emocional básica, isso não é amor. É dependência patológica. E você ficar nisso não está ajudando eles. Está habilitando deles não fazerem o trabalho interno necessário para se tornarem completos em si mesmos. Está permitindo que eles continuem evitando responsabilidade por sua própria vida emocional. Então, o que você faz com essa informação? Se você reconhece que está em relacionamento onde é necessitado, não, querido, onde você está servindo como remédio emocional, ao invés de ser parceiro, o que vem depois? Primeiro, você precisa ser honesto consigo mesmo sobre a situação. Pare de romantizar a intensidade. Pare de confundir necessidade deles com amor profundo. Veja a situação claramente. Você está em dinâmica codependente que não é saudável para nenhum de vocês. Segundo, você precisa ter conversas honestas. Diga à pessoa que você percebe a dinâmica, que você sente que está sendo necessitado ao invés de querido, que isso precisa mudar. E observe como eles respondem. Se eles podem ouvir, refletir e começar a fazer trabalho de se tornarem mais completos em si mesmos, há esperança. Mas se eles negam, te fazem sentir culpado por trazer isso à tona, ou prometem mudar, mas nada realmente muda, você tem sua resposta. E nesse ponto, por mais difícil que seja, você precisa considerar seriamente sair. Não com raiva, não com ressentimento, mas com clareza de que você merece relacionamento onde é querido por quem você é, não necessitado por função que você serve. Onde você pode crescer sem ameaçar a base do relacionamento. Onde conflitos podem ser navegados com maturidade. Onde você é parte de vida rica, não totalidade da existência de alguém. Onde seu valor não é condicional em quão bem você preenche necessidades de outra pessoa. Você merece ser escolhido, não necessitado. E até que você esteja disposto a deixar relacionamentos baseados em necessidade,
você nunca vai experimentar o tipo de amor que os estoicos valorizavam. Amor baseado em virtude, escolha consciente e admiração mútua entre duas pessoas completas decidindo compartilhar suas vidas. Então preste atenção. Observe a dinâmica em seus relacionamentos. Você é querido ou necessitado? Você sente livre ou preso? Você está crescendo ou encolhendo? Você está sendo escolhido por quem você é ou está sendo agarrado por medo de abandono deles? E uma vez que você vê a diferença, uma vez que você reconhece qual dinâmica você está, você não pode não ver. E você tem uma escolha. Você pode continuar aceitando ser necessitado porque é familiar, porque a intensidade se sente como paixão, porque você tem medo de estar sozinho. Ou você pode ter coragem de exigir mais, de exigir ser querido, de esperar por alguém que te escolhe todos os dias não porque precisa de você para sobreviver emocionalmente, mas porque genuinamente aprecia quem você é e quer compartilhar vida com você. E quando você finalmente experimenta isso, quando você finalmente está com alguém que te quer ao invés de precisar de você, você vai entender profundamente por que os estoicos valorizavam tanto autossuficiência emocional e escolha consciente. Porque apenas quando duas pessoas completas se juntam, você pode ter relacionamento verdadeiramente saudável, equilibrado e duradouro. E você merece nada menos que isso. Se este vídeo te ajudou a entender a diferença crucial entre ser querido e ser necessitado, se te deu clareza sobre dinâmica em seu relacionamento atual ou passado, inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre relacionamentos saudáveis, psicologia e sabedoria estoica. Ative o sininho para não perder vídeos que podem transformar como você vê amor e relacionamentos. E compartilhe este conteúdo com alguém que precisa entender que intensidade não é o mesmo que saúde, e que necessidade não é o mesmo que amor. Você merece ser querido, não necessitado. Nunca se contente com menos. Nos vemos no próximo vídeo.